Você sabia que mais de 800 mil mortes infantis poderiam ser evitadas todos os anos com o aleitamento materno? Eu sou Adriane Proba, gerente técnica do São Francisco Hospital e Maternidade. Sejam muito bem-vindos ao podcast Agosto Dourado. Amamentar salva vidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se todos os bebês fossem amamentados de forma exclusiva até o 6º mês de vida, mais de 800 mil mortes infantis poderiam ser evitadas por ano em todo o mundo. Isso representa uma redução de 13% na mortalidade por causas evitáveis nas crianças abaixo de 2 anos. Esse dado mostra o quanto a amamentação é muito mais do que um gesto de amor. É também uma questão de saúde pública. E é por isso que existe o Agosto Dourado, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. E hoje estamos aqui para conversarmos sobre esse tema tão relevante. E eu tenho o prazer de receber duas convidadas mais que especiais. Enfermeira Francisca Albuquerque e doutora Alessandra Rios. Enfermeira Francisca Albuquerque, que é especialista em enfermagem obstétrica e aleitamento materno, especialista em estratégia da saúde da família, habilitada em laser terapia obstétrica e é nossa linda coordenadora da maternidade e da sala de extração de leite do São Francisco Hospital e Maternidade. Doutora Alessandra Rios, pediatra e neonatologista, formada pela Universidade Federal Fluminense, neonatologista da UTI neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro, médica rotina da UTI neonatal do São Francisco e atua também em atendimento em consultório e sala de extração de leite. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Gostaria, antes de tudo, de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa conversa sobre um tema tão relevante para nós neonatologistas, né, que é o aleitamento materno, num mês, Agosto Dourado, que é um mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, né? E também falar um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno para os nossos prematurinhos, que a gente tem o convívio na UTI neonatal e a gente vivencia com eles a importância do aleitamento materno cada vez mais precoce. Então, eu estou muito feliz de participar aqui dessa conversa. Oi, Adriane. Boa tarde, doutora. Gostaria também de agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa e de um tema tão fundamental, né, não só para os bebês, mas para todas as mães, né? Independente de classe social, mas toda mãe, ela tem direito a esse acesso às informações, ao apoio, ao incentivo. E para mim é mais do que gratificante estar aqui participando desse podcast e estou muito feliz e muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Vamos então, vou iniciar com Francisca, né? A gente já está falando aí sobre o Agosto Dourado, esse mês super importante. E eu queria ouvir um pouquinho de você. Por que é tão importante a gente ter um mês dedicado exclusivamente para falar sobre o aleitamento materno? Então, Adriane, lá em 1992, né, alguém teve um olhar muito especial, né? E aí foi criado esse mês, não só de conscientização, mas também de apoio e incentivo. A OMS, junto com a Unicef, né, dedicou uma semana, do dia 1º ao dia 7 de agosto, exclusivo em todo o mundo, isso é global, né, em todos os países, para que apoiasse esse incentivo, né, essa proteção ao aleitamento materno. No Brasil foi instituído em 1991, né, fez-se essa parceria e aí junto foi criada essa campanha. E aí no Brasil eles adotaram como mês inteiro o mês de agosto para trabalhar junto com várias instituições, organizações, para que todos juntos, né, trabalhassem esse incentivo, esse apoio, passassem informações e protegesse o aleitamento materno, que é fundamental para o desenvolvimento de um bebê e uma criança e um adulto saudável. Então, isso foi muito bem trabalhado. E aí veio a UABA, né,
Aí veio o IBFA, que tem uma filial em Belo Horizonte. Eu falo que Belo Horizonte é a capital do aleitamento materno, né? Porque apoia muito, incentiva e puxa todos os outros estados para estar junto em campanhas, né? E vem o SMAN, né? Que é a Semana do Aleitamento Materno. E essas campanhas são muito importantes, né? Então, o aleitamento materno, ele passa de... Não é só um alimento fundamental para o bebê, né? Mas é de uma grandiosidade imensa para a vida desse ser que acaba de vir ao mundo, né? Sim, excelente. E a gente fala muito sobre os benefícios para o bebê, né, esse padrão ouro do leite materno, mas para as mamães também existem muitos benefícios, né? Você podia trazer um pouquinho para a gente, Francisca? Quais são esses benefícios do aleitamento materno para as mamães? Então, vou começar um pouquinho para o bebê, né? Porque não posso deixar de falar, porque assim, para o bebê, além de ser a nutrição mais completa, né? A gente sabe que é de fácil digestão, protege toda a parte gastrointestinal do bebê, toda a microbiota. A doutora também participa, apoia muito o aleitamento materno, ela sabe dessa importância, né, do primeiro alimento, que é o colostro, por isso a gota dourada, né, pela coloração desse colostro, e a prevenção de doenças, né, respiratórias, infecciosas, o fortalecimento de todo o sistema imunológico, de todo o sistema estomatognático, né, que fortalece mandíbula, protege e desenvolve uma arcada dentária, né, perfeita. E para a mãe são inúmeros os benefícios, né? Evita-se no pós-parto imediato um risco de uma hemorragia, né? E com essa hemorragia vem outros riscos, né? E a mãe pode chegar a um ponto grave com a evolução dessa hemorragia, que é uma histerectomia, que significa a perda uterina. Para uma mãe de primeira viagem, né, da mãe de primípara, que nós chamamos, né, com seu primeiro bebê, isso é um dano irreparável. Então, também minimizam os riscos de câncer de mama e ovário. Não é que a mulher ela não venha a ter, mas ela diminui muito esses riscos, né, tanto de mama quanto de ovário. E a perda de peso, né? Uhum. Que esse bebê demanda demais dessa mãe, né? Então, ela tem uma perda de peso mais rápido e todo o corpo vai respondendo de uma forma mais rápida à recuperação. A amamentação traz inúmeros benefícios, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Exatamente. E isso eu gostaria de complementar, doutora Alessandra, trazendo até um pouquinho para o cenário da UTI neonatal, onde o leite materno ele se faz muito presente no nosso hospital, né? Porque nós temos a nossa sala de extração de leite, onde todas as mães podem fazer a extração desse leite e a gente consegue oferecer para todos os bebês, né? O leite dela, para o bebezinho dela mesma, que está internado na UTI neonatal. E aí, quais são os benefícios trazendo para esse bebê prematuro, para esse bebê abaixo de 1 quilo, tão pequenininho, tão indefeso? Quais os benefícios ao longo dessa internação que esse leite materno traz? Porque é um grande desafio para essa mãe, né? E para esse bebê, consequentemente. Sim, um grande desafio, né, para todos nós que trabalhamos ali na UTI neonatal com bebê prematuro. Então, se a gente sabe que o leite materno ele é fundamental para um recém-nascido, imagina para um bebê prematuro, né? O quanto ele não é importante, né? O bebê prematuro ele tem várias questões particulares ali, ele trava praticamente uma luta diária, né? Em várias questões. E em muitos desses pontos, o leite materno ele vai ajudar esse bebê. Então, é fundamental o leite materno precoce no bebê prematuro. É muito importante. E mais adiante eu vou descrever melhor essas alterações, mas o leite materno na UTI neonatal para o bebê prematuro é muito importante. Se quiser falar agora, fica à vontade. Pode dar sequência. Então, o bebê prematuro, ele precisa do leite materno não só pela nutrição em si, né? Não é só a questão nutricional,
né? É óbvio que isso aí é muito importante, porque ele precisa para se desenvolver, para se nutrir, para crescer e para engordar, né? Esse é o ponto ali inicial. Mas, como a Francisca mesmo falou, existem outras questões, né? Por isso que a gente diz que o leite materno ele é praticamente uma medicação, né? É um tratamento. Sim. Né, para o bebê. O bebezinho prematuro, ele nasce antes que a mamãe consiga passar para ele os anticorpos pela barreira placentária ali, né? Então, ele é um bebê imunodeprimido, né? Então, ele não tem defesas no organismo contra as infecções. Então, o leite materno, ele vai passar as imunoglobulinas, né, para o bebê, os anticorpos que vão ajudá-lo a defender das infecções. Então, infecções respiratórias, infecções urinárias, a enterocolite, que é super temida, né, e que é muito frequente nos bebês prematuros por conta ali das questões intestinais dele. A absorção do leite materno é muito melhor, né, pelo enterócito do bebê prematuro e ajuda aquele enterócito a se desenvolver. Então, isso daí é primordial, né? A gente diminui o risco de sepse neonatal na UTI. Né? Explica só um pouquinho o que é enterocolite para quem está nos ouvindo e não é da área, é o nome né, que a gente às vezes fala e para quem está ouvindo não consegue compreender muito então, bem. Então, a enterocolite é uma patologia que causa uma inflamação no intestino do bebê prematuro, né? Não é só no prematuro, não é específica do prematuro, mas ela é mais comum no prematuro, pelas particularidades dele, né? Já ali de células mais frágeis, né? De motilidade intestinal mais lenta. Então, ele é mais propenso à vascularização do intestino, né? Que é a chegada de sangue ali já é mais lenta, mais prejudicada. Então, ele é um bebê sujeito a ter essa inflamação da mucosa intestinal e essa inflamação favorece uma infecção intestinal e pode ser grave. O bebê pode precisar de cirurgia, né? Então, ela é bem temida, né, pelos neonatologistas. Então, o leite materno, ele atua diretamente nessa defesa aí, entendeu? Uhum. E só complementando, doutora, a riqueza da gordura, né? Ia falar agora. Do DH. Estou chegando lá. Ainda não terminei. Temos muitos benefícios do leite materno. As gorduras, os ácidos graxos, eles agem diretamente no desenvolvimento neurológico e da visão e na cognição do bebê e da criança e do adulto. Nós que acompanhamos esses prematurinhos, né? Eu tenho acompanhado, tido o poder de acompanhar esses bebês ali no consultório da pós-alta e venho vendo o quanto o aleitamento materno precoce interfere nisso, na cognição, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento da visão. Então, realmente, é muito importante também nessa área. Não menos importante, o vínculo emocional da mãe com o bebê. Isso é uma troca de amor muito grande e isso influencia nas questões emocionais do bebê. Ele vai ser uma criança mais segura, uma criança que vai se sentir amada e vai ter mais confiança. Então, assim, são inúmeros benefícios, né? Não tem como contestar isso, né? Excelente, muito bom. E fala um pouquinho pra gente da nossa sala de extração de leite, né? Que é um setor tão importante que consegue favorecer com que essas mães consigam, porque um bebê prematuro ele não vai conseguir ir ao seio, né? E essa mãe fazendo essa extração, ela vai conseguir oferecer o seu leite. Fala um pouquinho de como que funciona a Francisca também, que é responsável pela sala. Então, um dos desafios, né, dos principais desafios das mães de prematuro de UTI é justamente esse, né? O primeiro desafio para elas é a questão emocional, né? Porque muitas vão embora para casa e o bebezinho fica ali na UTI. Então, a gente sabe que a emoção da mãe, ela está diretamente relacionada ali à produção de leite, de colostro. Então, isso já é um desafio para elas e interfere mesmo na produção. E um outro desafio é que esses prematurinhos, ou por um motivo de baixo peso, ou por imaturidade, ou por questões clínicas, muitas vezes não podem ir direto ao seio materno. Então, a mãe precisa fazer a extração do leite, do colostro, para que a gente possa fazer para os bebezinhos de alguma outra forma, né? Ou na forma de copinho, ou na forma de sondinha orogástrica, que é uma sonda que nós passamos na boquinha do bebê e vai levar o leite até o estômago, né? Então, são essas formas que a gente tem para fazer o leitinho da mãe para o bebê. Então, a sala de extração, ela é fundamental, porque a gente tem profissionais que são capacitadas, né? Para estar ali com aquelas mamães, para orientá-las, para poder acalmar
as ansiedades dela, para que elas se sintam confortáveis e que elas percam um pouco o medo, né, com relação a isso, de não conseguir alimentar os seus bebês. E também elas auxiliam na parte prática, que é a extração em si, né, que aí Francisca pode falar melhor do que eu, que está ali direto, mas elas conseguem auxiliá-la na retirada, né, do colostro e do leite e levar esse leite até o bebê na UTI neonatal da forma mais segura possível, né, para que a gente não tenha riscos aí de infecção para o bebê. É isso. Todas essas mães, elas têm tanto o apoio, né, e com isso vem o incentivo, mas também o profissional, como a doutora Alessandra falou, totalmente preparado e capacitado para atender essa mãe. Essa mãe que está com o bebê, né, na UTI neonatal, na maternidade de São Francisco, hoje ela tem um agendamento e funciona para todas as mães que precisarem, não só as da neonatal, mas também para as que ficam no quarto e tem algum tipo de dificuldade. Esse profissional vai até essa mãe, orienta, mostra todas as técnicas, toda paramentação que essa mãe precisa, porque esse colostro, esse leite, ele não pode conter nenhum tipo de contaminação, também para evitar futuras, né, infecções intestinais. Então, o profissional fica full time ali com aquela mãe, naquele período que ela vai extrair, orientando, paramentando, né, máscara, touca, todo o EPI, para que essa mãe extraia esse leite ou esse colostro de forma adequada. E esse leite e esse colostro vai para o armazenamento e ele fica sendo ofertado em todos os horários que o bebê precisa se alimentar, de forma segura e muito tranquila, né? É muito importante a sua fala, doutora Alessandra, porque quando uma mãe engravida, ela não imagina o bebê indo para a nela. Sim. E nesse momento, toda aquela idealização da gestação, do bebê, né, e na hora do parto você ser separada, isso para uma mãe é muito ruim. Ela vai precisar de muito apoio, tanto da parte dos profissionais de enfermagem, quanto os médicos que estão ali cuidando desse bem mais precioso dessa mãe. Então, ela tem todo esse apoio no período que o bebê dela está na nossa UTI neonatal, e todos os profissionais apoiam emocionalmente essa mãe, porque ela saiu de um pós-parto totalmente diferente do que ela imaginava, né? Então, a parte emocional influencia muito nessa produção. Imagina o que ela sente quando chega lá na UTI e vê o leitinho dela lá sendo feito para o bebezinho, né? Sim. Então, isso faz toda a diferença. Faz muito e assim, é de uma grandiosidade de amor mesmo, né? Que você vê o quanto ela brilha quando ela tá ali com aquela bomba lá ordenhando e extraindo aquele leite. E é muito prazeroso para ela, porque ela sabe que daquela forma que ela está fazendo, ela está dando a vida, sim, né? A vida. Pro bebezinho dela. Isso aí. Então, esse profissional, ele também faz essa parte, né, do apoio emocional. Sim. Dessa mãe nesse período que o bebê está conosco. Muito importante, é fundamental. Que aí há uma interferência, né, nessa produção, e com esse apoio, encorajamento, confiança, né, que ela vai conseguir, essa mãe ela consegue levar esse aleitamento materno adiante, confiança, né? É importante lembrar também que a gente tem um trabalho maravilhoso das fonos, né? Sim. Na UTI neonatal, porque o bebê prematuro no início ele ainda passa pela sondinha. Sim. E depois ele vai passar para o seio materno, né? E aí elas auxiliam, né? A fono da UTI maravilhosa, ela ajuda muito as mães na amamentação ali, em acoplar o bebê à mama, para que essa amamentação consiga ter sucesso em casa, né? Sim. Sim, e é extremamente gratificante quando a gente consegue manter a lactação desta mulher, porque se a gente não tiver esse trabalho ao longo da internação, que às vezes são 1 mês, 2 meses, para esse bebê conseguir realmente sugar diretamente ao seio, né? Se não houver esse trabalho ao longo dessa internação, realmente quando ele tiver essa condição, ela não vai ter leite mais, não vai ter produção de leite. Então, na sala de extração de leite, onde a gente também consegue manter essa lactação.
E que essa mãe esteja pronta quando o bebezinho estiver pronto também. Sim. Né? E o interessante é que as coisas mudam em medicina, né, ao longo dos anos. E no início, a gente não alimentava tão rápido o prematuro. Sim. E hoje em dia já é o contrário. A gente sabe que o quanto antes ele receber o leite materno, mais benefícios ele vai ter, mais sucesso ele vai ter, né? Então, que bom. A evolução, né? É a evolução. É isso aí. É um grande desafio. Sim, né? muito. E falando em desafio... Todas as gestantes, mamães, sempre já, em algum momento, já ouviram falar sobre alguns mitos e aí ficam aquelas, né? Isso é verdade, isso não é, as dificuldades. Na sua vivência, Francisca, o que você normalmente vê no dia a dia? Quais são as principais dúvidas que as mamães apresentam? Alguns mitos, né? Sempre vem aquela frase, meu leite é fraco, Essa é a clássica. meu leite não é suficiente. Bom, dá uma mamadeira. Isso. E aí, muitas dúvidas, né? A maioria com insegurança enorme. E o que mais vem é o choro, né? Então, como enfermeira obstetra e sempre levando esse apoio e incentivo ao aleitamento materno, já vivi muitas situações dentro e fora da maternidade, né? Hoje, junto à equipe, eu estou sempre na maternidade pedindo para que apoie essa mãe, tire todo esse receio, todo esse medo, né? E as comparações, Adriane, isso é muito maléfico para uma mãe que está iniciando uma amamentação. E isso independe do primeiro filho, do segundo filho, é como se fosse o primeiro. A mãe que tem o segundo é como se ela tivesse o primeiro, estivesse tendo o primeiro, porque cada bebê é um bebê, cada gestação é uma gestação. E muitos não entendem isso, essas comparações. E aí trazem muita insegurança para essa mãe, né? Ah, porque seu bebê tem que mamar assim, porque seu bebê tem que ficar tanto tempo no peito. E onde, na verdade, não é, existe o tempo do bebê. Né? Existe o tempo do bebê e essa mãe, ela confiando e ela tendo a orientação correta, né, e o apoio, ela consegue levar isso, mas a dúvida é sempre a mesma. Será que o meu bebê tá com fome? Por que ele chora tanto? Então, né? Eu no consultório tenho algumas questões com relação aos mais velhos, geralmente uma vovó que sempre fala que não chegar. dá uma mamadeira, não está sustentando, não está alimentando. Isso aí é muito comum. E muitos não entendem que existe um tempo para esse bebê. Existe o tempo da adaptação dele. Ele está lutando aqui fora para sobreviver, né? Então, ele nunca mamou. Né? Na verdade, ele nunca sugou. Ele tenta, ele está aprendendo, assim como a mãe também está. Então, precisa respeitar essa mãe, precisa respeitar esse bebê. Então, a questão do choro é uma dúvida que não sempre existe. O choro é a comunicação do bebê, né? E nem sempre é fome. Nem sempre é fome. Por que meu bebê chora tanto? Mas é bom ver a evolução delas, porque elas começam assim, na dúvida, ai, tá mamando, ai, não tá. Isso. E a gente vai apoiando, a gente vai incentivando, e a gente vai acompanhando o peso do bebê, e eles vão ganhando peso, eles vão melhorando. Daqui a pouco, lá para os 2, 3 meses, tá fluindo tranquilamente. Tranquilo. E é exatamente isso, é o tempo, né? Que existe a esterogestação. Tá nascendo uma mãe também, né? Então, sim. Então, essa esterogestação é justamente esses 3 primeiros meses iniciais que as mães gestam esse bebê ainda, que o nosso bebê é o único mamífero que não nasce pronto, né? Então, ele precisa aprender a respirar, ele precisa aprender a sugar. Sugar, respirar, parar, engolir, não se engasgar. Não se engasgar. Porque aí ainda tem aqueles errinhos, né? Normal, que eles às vezes engasgam e a mãe fica desesperada. Então, isso tudo precisa que muitos respeitem esse momento, né? Deixa lá a mãe com o bebê, ele só precisa dela. E ela dele. Entendeu? Isso é uma troca, assim, que não tem como comparar com nada. Você é mãe, Adriane, você sabe, você viveu esse momento. Doutora Alessandra também, eu também. Então, nós entendemos o quão é difícil esse momento. A amamentação não é aquela foto linda daquele bebê no seio, né?
é além de tudo, é além daquela foto. É um misto de sentimentos. Sim. E para cada mulher transcorre de uma forma. Exatamente. Né? Para algumas pode transcorrer de uma forma muito Sim. tranquila e para outras não. E está tudo bem. Sim. Ok, Né? tudo A gente bem. não precisa ficar comprando, nossa, mas Sim, olha como é que ela está amamentando e eu ainda não consegui. E é isso mesmo. Exatamente. Né? Elas Isso comparam faz muito o parte. peso, né? Sim, sim. Porque aquele bebê é daquele tamanho, da idade do meu bebê ainda não ganhou esse peso todo. Cada um tem a sua individualidade, suas condições genéticas, né? Então, não tem que comparar, realmente. E amamentar dói, Francisca? De forma inadequada, sim. A amamentação não tem que doer, né? É. E É uma amamentação que você está mamando, dando, né, ofertando esse seio de forma adequada, não dói, não machuca, né? O que é importante para essa amamentação não doer? Porque algumas mulheres acabam achando que não, tá doendo e é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? A amamentação ela realmente não pode doer. Fala um pouquinho pra gente sobre a pega adequada, que gera tanto... acaba sendo um dos grandes fatores do desmame precoce. Sim. Algumas mulheres têm uma hipersensibilidade no complexo areolo mamilar. E aí algumas conseguem levar de forma menos dolorosa e outras sentem mais dor. Uma sensibilidade absurda. E eu sempre falo para essas mães, amamentar é importante? Sim. Mas não é sofrimento e não é dor. E aí se trabalhando posições, porque hoje, Adriane, o que mais impacta na amamentação, por incrível que pareça, nós temos o formulário da mamada. Lá as meninas avaliam direitinho essa posição, essa pega, o quanto esse bebê está sugando. E é incrível que no ranking, a pega, ela é uma das maiores dificuldades para esse bebê pegar de forma adequada, né? Então, a gente foca muito nisso, porque esse bebê, por mais que ele não tenha ainda uma dentição, mas machuca se não for muito, da forma certa, né? Machuca e machuca feio. Então, muitas mulheres, como você falou, às vezes até desistem. E assim, essa mulher, ela não pode sofrer críticas, porque só quem sabe o que ela está passando é ela, né? E ela não vai deixar de ser mãe por isso, né? Muitas choram e sofrem com isso, né? Mas assim, no ranking, a maior dificuldade e o que traz muito esse desmame precoce é a questão da pega inadequada, né? E aí você tem que ter todo um trabalho. Posição, a mãe estando confortável, o bebê também vai estar, proporcionar posições diferentes. Tem várias posições que facilitam essa pega, que fazem essa correção. Então, ter esse profissional, né, preparado para dar esse auxílio e começa na maternidade. É isso que eu ia falar, já desde a maternidade. Começa na maternidade. O sucesso de um aleitamento materno, ele começa na maternidade. No nascimento, né? Ali na sala de parto, Exatamente. Na hora que nasce, direto para o peito. E dados, doutora Alessandra, já foram recentes, assim, divulgados, né? Que existe aquela questão que a OMS preconiza, né? Que o aleitamento materno, ele seja nas primeiros 30 minutos de vida. Mas, na verdade, dentro da primeira hora de vida. Mas nem todos os bebês, eles sugam. Mas a questão do contato, lamber o colostro ali na hora é muito importante. Mãe, isso já vem pele o start, né? E desperta esse bebê nas primeiras 2 horas que ele está ativo. Faz toda a diferença para o sucesso da amamentação. Exatamente. Então, um aleitamento materno com sucesso, né? E com menos dificuldades e de superação de desafios, começa na maternidade. E todo o auxílio que elas têm ali também, né? Sim, é muito importante. As enfermeiras, as berçaristas, todo mundo ali é bem preparado para isso, para auxiliar as mães ali no sucesso da amamentação. E passar essas orientações. Sim. Isso aí. Fala um pouquinho, Francisca, sobre a atuação, né, da nossa equipe de enfermagem no hospital, como que é o nosso trabalho voltado para o aleitamento materno nesse período de internação, que é muito breve, né? A gente ficam ali internadas de 36 a 48 horas, é um contato muito breve que a gente tem. E quando essa mamãe, ela vai para casa com seu bebê, né, com a família, é que as dúvidas realmente começam a surgir. E a gente tem, inclusive, o nosso serviço amamentar, né?
onde as mamães podem retornar ao hospital e existe a consulta para a gente esclarecer as dúvidas, né? Isso. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, a nossa equipe, ela é bem capacitada, né? Hoje, assim, eu estou muito feliz de fazer parte, né, hoje da Maternidade São Francisco. Fui muito bem recebida e acolhida e estou, assim, encantada, porque para mim foi uma surpresa, não sabia que existia, né, o programa Amamentar, e a sala de extração me deixou assim, meu olhinho brilhou quando eu vi, né, que tinha esse incentivo e esse apoio todo, e os profissionais, né, esse bebê ao nascer, ele sai do centro cirúrgico, vai para o alojamento conjunto, fica com essa mãe, e aí os nossos profissionais começam na nossa atuação linda em apoio, incentivo e proteção a esse aleitamento materno, dando todo o apoio a essa mãe. Excelente. E aí existe uma técnica, né? E não só ela, mas toda a equipe tem acesso a passar essas orientações de forma segura, né? E orienta essa mãe na posição, né? Porque o desafio nas primeiras horas de pós-parto, né? A posição não ajuda muito, então esse profissional, ele dá todo esse apoio a essa mãe orientando, né? De quanto em quanto tempo eu dou mamar? Quantas vezes esse bebê vai mamar? Como é que você vai? Você vai me ajudar? Vamos te ajudar. E aí elas orientam os intervalos, que essa é muito importante, né, nessas primeiras horas. E aí sempre é não deixar passar de 3 horas. Isso. Né, nesses mas primeiros... não tem hora, né? Mas não tem hora. Eu sempre falo para as mães. Pode ser de 15 em 15 minutos, meia hora, uma hora, isso. Mas não passar não princípio, passar, né? de 3 horas. De 3 horas. Né? Então, assim, elas sempre orientam. E as meninas falam, olha, chorou, peito. Chorou, peito. Então, elas ficam muito felizes e dão esse apoio. No dia seguinte ao parto, tem a primeira orientação exclusiva, que é da técnica que fica na sala de extração, apoiando essa mãe e passando todas as informações de forma mais próxima a ela. Não só a equipe fica, mas também ela é exclusiva para passar nos quartos e dar essa orientação. E falar do nosso apoio pós-alta, que é o programa Amamentar. Essa mãe pode ligar para o hospital, para a maternidade, agendar a sua consulta em qualquer dificuldade. E assim, um adendo aí, tá, Adriane? Não deixa passar tanto tempo não, por favor. Marca logo, para que você não deixe, né, essas dificuldades se tornarem piores. Interferirem, né? Interferirem porque, na verdade, tanto. esse início, a amamentação na maternidade, ela é de um jeito. Sim. Na primeira semana vai acontecer a pojadura e já muda tudo. Exatamente. Então, às vezes, já muda até a pega do bebê, né? Então, assim, sentiu dúvida, vai lá na maternidade, agenda, vai lá que os profissionais vão auxiliar, vão corrigir pega, para que isso não perpetue, né? Não Sim. demore, né? E gera um impacto maior, né? Sim, gera um impacto maior, exatamente. Sim. Uma dúvida que sempre possuem também, ele tá com sede, eu posso dar uma aguinha, um chazinho? Não pode. Precisa, não precisa? Não precisa. O bebê precisa só do leite materno. Não precisa de água, de chazinho de erva doce, camomila. Não precisa. Ótimo, Francisca. E todas essas ações, então, que temos no hospital, são para minimizar realmente todas essas dificuldades que as famílias passam nesse momento. E é claro que eles não precisam passar por isso sozinhos, né? Precisa existir realmente, é importante que tenha uma rede de apoio, né? Doutora Alessandra, fala um pouquinho pra gente sobre a importância dessa rede de apoio para essa família. Toda essa rede de apoio que a gente tem na maternidade precisa se estender aos pais em casa, né? Então, assim, não só na questão ali emocional, mas muito importante na questão emocional, né? Porque a mãe tá fragilizada, tá nervosa, tá ansiosa, o pai também tá, mas na parte, né, física mesmo ali do negócio, é para que eles consigam descansar um pouco, porque a gente sabe que sono de neném recém-nascido, né, é uma loucura.
Então, assim, eles precisam conseguir descansar, até mesmo para eles dois se prepararem para conseguir cuidar daquele bebê, né? E estar ali junto, calmamente, para ela conseguir amamentar. Então, faz toda a diferença ter uma boa rede de apoio aí nesse sentido, né? Ótimo, doutora Alessandra. Eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Que pena. Tivemos uma conversa muito rica, né? Muito produtiva. Sobre os benefícios, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Falamos muito sobre a UTI neonatal, esse cenário que é totalmente diferente, né, para esse prematurinho, a importância desse leite materno para o prematuro. Abordamos sobre as dificuldades no geral. Acho que foi extremamente rico. E informações. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para as mamães da UTI, dos prematurinhos, né? Com certeza. Se elas precisarem, estamos lá para tirar mais dúvidas, sim, né? Sim, tudo que elas sempre, quiserem, todos podem os dias. procurar a gente, tá lá sempre, né? E eu queria, para a gente encerrar, eu queria pedir a cada uma que transmitisse alguma mensagem para as mamães e para as gestantes que estão nos ouvindo hoje. Bom, eu gostaria de falar para todas as mamães que eu queria que vocês se sentissem orgulhosas por amamentar, né, os seus filhos, né? O leite materno, ele é incomparável, é insubstituível, não tem nada melhor do que o leite materno. E realmente é uma gota de ouro, né? Eu sei que muitas vezes ele demanda um esforço maior das mamães, mas todo esforço vale a pena. Então, sintam-se orgulhosas. Vocês com certeza estão contribuindo para o início de vida melhor para os seus bebês. E aí eu complemento a fala da doutora Alessandra. Essa mãe, ela está nutrindo esse bebê para que futuramente seja um adulto saudável, né? Com menos problema de saúde, né? Então, o bem mais precioso que essa mãe tem na vida, ela está ofertando, né? Ela está dando a vida, continua dando vida a esse bebê extrauterino. E assim, isso não existe nenhum amor que se compare a esse amor de mãe e filho. Não existe, né? É para a vida toda, né? Para sempre. É eterno. Eterno. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, por vocês terem compartilhado tantos conhecimentos, tantas vivências com a gente. O meu muito obrigada. Nós que agradecemos. Exatamente. Muito feliz de ter participado aqui, foi excelente, amei. E a você que nos ouviu até aqui, o nosso agradecimento especial. Que o Agosto Dourado seja sempre um lembrete da força que existe na amamentação. Continue acompanhando as ações do São Francisco Hospital e Maternidade nos nossos canais de comunicação e até a próxima.